Bom dia, crianças. Hoje nós vamos estudar no livro de ciências a conservação dos alimentos, tá? Página 84 e 85. Bom, primeiramente nós vamos falar que se a gente deixa um alimento exposto, né? O que acontece? Muitas vezes ele vai começar a estragar, a mofar, igual aqui no caso está mostrando um pão, ó. Aqui, ó, o pão mofado, né? Ou apodrecer, no caso uma fruta, né? Tudo isso é causado pela ação de fungos e bactérias, tá? Que são decompositores. São eles os responsáveis por esses alimentos estragarem, tá? E quando a gente ingere um alimento estragado, ele pode causar até mesmo intoxicação alimentar, tá? Então, por isso que a gente tem que ficar atento. Bom, aqui nós vamos ver algumas técnicas de conservação dos alimentos. Para que existem essas técnicas? Para a gente prolongar o período em que esses alimentos podem ser consumidos, tá? Senão a gente compra e no instantinho estraga. Primeira delas, aqui a gente vai ver, ó, a desidratação. A desidratação consiste em retirar parte da água, tá? Que tem nos alimentos. E aí, dessa forma, o alimento, ele acaba se conservando por mais tempo. A desidratação, por exemplo, aqui, ó, tem no livro de vocês uma banana desidratada, né? E a geleia. Aí aqui eu coloquei, ó, a ameixa, aquela ameixa seca que a gente compra, a uva passa, né? São alimentos que foram desidratados. Por isso que elas duram mais tempo que eu comprar a fruta, por exemplo, a uva, a ameixa mesmo, né? Tem alguns alimentos que eles são submetidos à defumação, tá? Aqui tá mostrando, tá explicando, ó. Que é um processo de conservação que consiste, gente, em uma conservação feita através da fumaça, tá? E aí essa fumaça, ela defuma o alimento. E aí ajuda a conservar também por mais tempo. Uma maneira, gente, que os antigos tinham de conservar principalmente as carnes, era salgando a carne, colocando bastante sal ou bastante açúcar. Isso ajuda também a conservar os alimentos, tá? Bom, agora nós vamos ver a adição de conservantes. Bom, a maioria dos produtos que a gente compra em supermercado, embalado ou enlatado, tem conservantes. E por que eles põem conservantes? O próprio nome já diz, para conservar o alimento por mais tempo, tá? Porque esses conservantes, eles impedem a ação dos organismos decompositores. Aí aqui tá mostrando um rótulo de alimento, né? Aí tá ingredientes, a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar cristal, fermento biológico, sal refinado, extrato de malte. Ela contém conservante, propionato de cálcio. E aí também fala que contém glúten. Então, gente, essas informações nutricionais a gente encontra onde? No rótulo dos alimentos. E se vocês pegarem o rótulo dos alimentos, a maioria deles tem conservante, tá? Outra maneira de se conservar os alimentos é através da refrigeração e congelamento. Quando a gente chega com alguns alimentos do supermercado, né? Principalmente os mais perecíveis, a gente coloca onde? Na geladeira, né? Algumas coisas a gente até congela, às vezes algumas carnes que a gente não vai utilizar rápido. Por quê? Porque o resfriamento e o congelamento mais ainda, né? Ele impede a ação dos micro-organismos decompositores, então retarda o processo. Bom, aí depois tem a pasteurização. Gente, a pasteurização consiste em aquecer um alimento a altas temperaturas, depois resfriar. E isso acaba eliminando vários micro-organismos
E aí o leite, vocês podem ver que o leite é pasteurizado. É esse o processo que eles fazem com o leite, tá? Prazo de validade. Isso aqui é outra coisa importantíssima. As pessoas que fabricam os produtos têm lá os biólogos dentro das empresas, né, que conseguem calcular mais ou menos quanto tempo cada alimento dura, né, pode durar. E por isso que existe o prazo de validade. Eles colocam lá, fabricado em tanto, válido até, tá, e tem uma data. Então, a gente tem que ficar muito atento a essa data. Porque se o alimento estiver vencido, ele pode estar estragado. Se a gente consumir, a gente pode ter problemas, tá? Bom, e aí agora é o seguinte. Vocês vão fazer uma pesquisa com alimentos da sua casa. E vão preencher essa tabelinha aqui. Se couber aqui, tudo bem. Senão, vocês fazem no caderno, que fica melhor, tá? Faz a tabelinha no caderno. Vocês vão colocar 3 alimentos e na frente a técnica de conservação usada em cada um, tá? Às vezes não vai estar escrito isso no rótulo, mas vocês vão perguntar para a mãe, vocês vão observar, tá? E vão escrever aqui para mim, tá certo? Então tá, bons estudos, meninos.